Agora eu tô me colocando assim do lado do RH, assim. Como você me disse que a empresa sobe informações salariais no E-Social e depois sobe a regra do jogo no Emprega Brasil, esse relatório ao qual os colaboradores podem ter acesso, ele é o cruzamento já dessas duas informações. Sim. Então, eu já vou acessar como colaboradora que a empresa realmente tem uma diferença salarial de homens e mulheres ali, mas que existe um critério de tempo e que existe um plano de cargos. Ou não tem diferença nenhuma. Ou não tem diferença nenhuma. Então, eu já vejo esse cruzamento. Sim. Então, assim, no momento em que a pessoa vem até o RH para perguntar por que isso acontece, por que eu vi isso aqui, eu já tenho esse cruzamento de informações. Teoricamente. Nós não sabemos o que o Ministério do Trabalho vai divulgar das informações que serão passadas. Nós não sabemos quais serão as perguntas que vão ser feitas na aba que ainda vai ser criada. Pode ser que ele deixe você falar bastante e você vai conseguir explicar com tranquilidade. Pode ser que ele dê aquelas respostas automáticas e que não seja suficiente. Mas imagina-se que ao encontrar uma desigualdade salarial, a empresa vai ter a oportunidade de explicar por quê. E aí tudo isso vai gerar esse relatório que será divulgado. Então não é um relatório que a empresa faz. É um relatório que será gerado pela ferramenta do Ministério e esta eu vou ser obrigado a divulgar. Agora, uma coisa importante, só para empresas com mais de 100 empregados. Aquela questão sobre qual que é a visualização por parte do funcionário desse relatório, para saber se ele já vê as informações cruzadas ou não, é porque é o trabalho que eu vou ter agora como RH de uma coisa é informar o governo sobre as práticas de uma forma que é totalmente técnica, pontual, do jeito que vai ser pedido ali nos portais. E outra coisa é comunicar isso internamente, porque se eu divulgo isso para o governo e ele cruza essa informação e eu divulgo esse relatório, eu preciso ensinar também dentro de casa como as pessoas leem esse relatório. Porque se eu vejo as pessoas olhando para aquilo e vendo que existe uma diferença salarial e qual que é a justificativa disso? É um gatilho de tempo no plano de cargos? Falar, como assim? Que tempo? Só isso? Só tempo. Então, quer dizer, como que eu explico isso, né? Então, é um trabalho a explicar para o governo, que é um trabalho mais burocrático, mais técnico, e o outro é dentro de casa, ensinar essa pessoa. Sim. O ano que vem vai ser um ano revelador, para falar o mínimo. É assim, nós temos dois problemas. Um é o problema jurídico de atendimento dessa exigência. E o outro é o problema cultural, de como é que eu vou tratar isso internamente. Vejam, gente, eu não gosto disso, porque eu não queria que mudasse a legislação, mas eu tenho que ser realista, pragmático. A lei mudou, nós não temos mais o direito de ter sigilo salarial nas empresas. Esse direito desapareceu. A gente pode ficar na janela reclamando, tacando pedra, ou a gente pode descer e participar desse processo. Eu não sei se a lei vai ser revogada amanhã, eu creio que não. O governo atual ele vai ficar mais 3 anos no poder. Dificilmente essa regra vai ser mudada, porque a lei já foi aprovada no Congresso. O que está sendo mexido é a portaria. Talvez vai fazer um ajuste aqui, um ajuste ali, mas a divulgação salarial e critérios remuneratórios, meus amigos, vai acontecer. Então você tem que compreender esse fenômeno. Não existe mais o direito de sigilo de política salarial nas empresas. Acabou. Se isso era um fator de competitividade para você, converse internamente sobre isso, porque ele vai deixar de ser. Esse é um ponto. Assim, eu queria lembrar um outro ponto, Fernanda, também muito importante, que é assim, se for identificado que eu estou em desacordo com a lei, o Ministério vai me notificar em 90 dias para que eu apresente um plano de correção dessas distorções. Aí eu estou exposto. Então eu vou estar, a primeira exposição é revelar toda essa estratégia remuneratória que eu tinha aqui. Tá bom, a lei está mandando, eu vou ter que fazer. Segundo, a exposição é, se eu estiver em desacordo, eu tenho que promover um plano, e esse plano, meus amigos, é protocolado no sindicato. Esse plano de correção dos problemas que foram apontados na fiscalização deverá ser depositado no sindicato. Aí, além da exposição, eu também exponho ao sindicato os meus defeitos e como é que eu vou corrigi-los. E eu vou ter que corrigi-los. Esse é um ponto super importante. Então, tem um problema cultural. As nossas empresas, as empresas brasileiras, a imensa maioria dos empregadores brasileiros não são multinacionais listadas na Bolsa. Na Bolsa, nós temos hoje talvez 500 empresas. Um número parecido com isso, 500 empresas. Os maiores empregadores são micro e pequenos empresários. Nós estamos falando acima de 100.
não é um número grande. 100 empregados, qualquer empresa já chega ali com 100 empregados. Essas empresas, a imensa maioria, são empresas ainda paternalistas, no sentido de comando, né? São empresas familiares, são empresas que ainda não entraram nessa geração nova, nessa era nova de informatização, de diálogo, de democracia interna. Nós vamos reconstruir esse processo de gestão das empresas, né? O que a gente chama de governança. A área de compliance precisa ser envolvida nesse processo. Porque o compliance agora sim, não é só um departamento encostado ali, como muitas empresas consideravam. Agora ele tem um papel fundamental de implementar a democracia. A gestão das empresas passa a ser agora pública, embora seja um capital privado, né? E veja, o que eu chamo a atenção é que esse é um processo bem dominado em países como os países europeus, em que todo mundo lá tem um direito chamado direito à informação. Os trabalhadores na Europa têm direito à informação. O sindicato bate na empresa e fala, eu quero saber o que vocês vão fazer o ano que vem. A empresa é obrigada a informar, tem uma diretiva na União Europeia que equivale a uma regra para todos serem seguidos no Mercosul, por exemplo, que todos os países precisam permitir que o sindicato tenha acesso a informações. Claro que não informações estratégicas, né? Eu vou comprar um concorrente, mas informações. O que você vai fazer com os empregados no ano que vem? Tem algum plano para dispensar, promover? Como é que funciona? Nós não temos essa cultura aqui. Aqui a gente tem a cultura ainda do que é propriedade privada, é meu e ninguém precisa saber o que acontece dentro do meu curral. E nós estamos sendo empurrados goela abaixo, essa legislação, como foi a LGPD, que é um processo que funciona bem na Europa, nós estamos sendo empurrados a compreender isso. Agora, eu repito, estresso esse ponto para encerrar essa minha parte aqui. Nós podemos ficar na janela reclamando ou nós podemos descer e participar dessa mudança. Se você quiser ficar na janela, é uma opção. Nós vamos ter fiscalização, vamos ter sindicato, vamos ter processo judicial e não adianta depois a gente reclamar da justiça. Porque a lei está aqui, nós estamos explicando ela, uma lei recentíssima. Aliás, parabéns à Carreira por esse processo de divulgação de informação aqui. Esse negócio surgiu há 3 dias atrás, nós estamos aqui falando sobre ele. Uma das principais mudanças para o ano que vem. Então, eu espero que você não só absorva isso que está sendo falado, que é muita coisa, mas também vá buscar informações, porque vai mudar bastante a forma de ver a ideia sobre sigilo de informações em relação a salários. Deixou de ser um direito para nós.